pessoal, tudo bom? Para quem não me conhece, meu nome é Mônica e vim trazer para vocês hoje como a gente faz para aplicar forro de crochê em bolsa, né? Como entregar uma bolsa com forro de crochê. Sair um pouco desse tradicional de forro de tecido, apesar que fica muito bonito também, mas eu acho que tem uma entrega diferente, né? Tem uma proposta diferente e que agrega bastante valor ao produto, que é o forro de crochê. Então aqui no vídeo eu vou passar para vocês todo o material que eu usei, tanto para bolsa, que depois eu posso até fazer um vídeo sobre ela, quanto ao forro, para que vocês possam reproduzir aí também, tá? Vocês podem usar vários tipos de fios para fazer forro, mas eu sempre aconselho a fazer com fio mais fino do que o fio da bolsa, tá bom? Então, antes de mais nada, se inscrevam no meu canal, deem joinha, fazem comentários, lá no Instagram também eu vou deixar todas as minhas redes sociais linkadas aqui para vocês me seguirem e acompanhar o que eu faço aí no dia a dia e saber das novidades, principalmente quando eu vou postar aula aqui no YouTube, que eu sempre informo lá, pelo menos com um dia de antecedência, tá bom? Então, fiquem com a aula, espero que vocês gostem e um beijo grande. Bom, então aqui tá o material que a gente precisa usar para fazer o forro de crochê. Então, pro forro, eu vou usar essa linha de poliéster de 2 milímetros, então acho que quanto mais fina, melhor, né? Mais bem acabado vai ficar o forro, mas pode ser também linha de algodão. Eu acho que a de poliéster combina bem com o material que eu tô usando para fazer a bolsa, que também é poliéster. Então, vou usar esse, tá? Esse aqui é o Areia, de 2 milímetros, lá da Vanessa Maio. A peça, né, que já tá pronta, a peça que eu vou colocar, essa fazendo uma clutch. Então, é nessa clutch que eu vou colocar o forro de crochê. A gente vai finalizar, porque a gente precisa fazer uma abinha nela, que é o que eu vou ensinar pra vocês, pra gente começar a colocar o forro. Pra linha do forro, que é 2 milímetros, eu vou usar uma agulha de 3 milímetros, você pode usar também de sua preferência. E pra finalizar essa daqui, que é uma linha de 4 milímetros, eu vou usar a minha agulha de 4,5. Tesoura, isqueiro, marcador, um botão imantado e só. Então, vamos começar a fazer? Bom, essa clutch daqui eu fiz toda em ponto alto, fiz bloquinhos de 2 pontos em cada ponto de base, pulava um ponto, enfim. Fui fazendo carreira circular, mas eu fazia hora frente, hora verso, pra essa emenda daqui das carreiras não ficar torta, não começar a entortar. Então, eu ia virando frente e verso, exatamente para ela dar esse efeito daqui, que a emenda fica praticamente invisível. Então, eu já fiz as carreiras que eu queria fazer na minha bolsa, no tamanho que eu tinha já pré-determinado para essa clutch. E eu fechei a minha última carreira. E agora eu vou fazer... Peguei a agulha errada, vamos lá. Então, eu vou pegar aqui essa minha última carreira dos pontos altos. Na cabecinha de cada ponto, eu vou fazer pontos baixos, tá? Faz o ponto mais frouxinho, porque ele vai precisar de uma flexibilidade aí pra dobrar. E vou pegar somente na alcinha de trás. Aqui. Se você tiver dificuldade de medir essa tensão do ponto, para ele não ficar tão apertado, troca de agulha. Pega uma agulha mais grossa, que seu ponto automaticamente vai ficar mais soltinho. Não esqueçam de dar a altura do ponto, para não ficar repuxado. Então, eu vou fazer aqui 2 carreiras, fazendo ponto a ponto, cada pontinho desse em cima desse ponto de base. Vamos circular toda a bolsa e fazer mais uma. E aí, finalizando então essas 2 carreiras de pontos baixos, eu já volto com vocês. Aqui já acabei a primeira carreira de pontos baixos. Aqui na segunda carreira, que eu vou continuar na base circular, né, de forma circular, sem fazer fechamento de carreira, eu vou pegar nas 2 alças, tá? Eu tinha falado somente na alcinha de trás, não. A gente pega as 2 alças, aqui na cabeça do ponto da carreira de baixo, desse ponto de base, e continua, tá? Então, na primeira carreira, eu pego somente essa alcinha de trás, e aqui nessa segunda fileirinha, eu já pego as 2 alças, fechando o ponto completo, tá? Então, vou finalizar aqui já essa segunda carreira e volto com vocês. Bom, então, já fiz as minhas 2 carreiras de pontos baixos, sendo que essa primeira carreirinha eu peguei só na alcinha de trás do ponto, pra gente criar exatamente esse friso daqui, vocês vão entender por que ele é necessário. E a segunda carreira eu peguei tradicional nas 2 alcinhas do ponto de base, tá? Então, feito isso, a gente vai cortar a nossa linha. E vou puxar a minha linha, vou passar aqui por esse primeiro ponto
e fazer o fechamento da carreira, tá? Ó, tô simulando a cabeça de um ponto aqui. Aí eu vou só esconder meu fio aqui. Para que eu fiz essas duas carreiras aqui de ponto baixo? Porque agora a gente vai virar aqui nessa nervurinha que a gente deixou. Isso aqui vai ser o acabamento da parte final aqui da clutch pra gente poder colocar o forro. Deu pra entender? Então, além dela dar mais estrutura pra boca da bolsa, no caso aqui que é uma clutch, né, uma bolsinha de mão, ela dá mais estrutura, a gente vai prender o forro aqui dentro. Na verdade, a gente vai fazer o forro a partir daqui. Tá? Então, isso aqui só para vocês saberem por que a gente fez essa técnica de pegar somente na segunda alcinha do ponto, é para dar esse acabamento daqui. Então, agora a gente desvira de novo. Pode começar de qualquer lado. Normalmente eu começo pelas pontinhas, exatamente porque o lugar que a gente menos olha, né? Quando você abre a bolsa, o lugar que mais você olha é aqui, não aqui nas pontinhas. Então, eu normalmente começo meu forro aqui pelas quinas. Então, eu vou pegar a minha linha, queimar a pontinha, né, pra não desfiar. Então, eu vou pegar a minha linha de dentro pra fora, meu ponto aqui do cantinho que eu escolhi, vou puxar pra fechar. Aí, eu já aproveito e vou arrematando essa linha aqui dentro agora que eu vou fazer isso. Pra cada ponto, você vai fazer, pra cada ponto de base, você vai fazer um ponto baixo. O que que acontece? A gente tá trabalhando com linhas de espessuras diferentes. Então, em alguns momentos, eu vou colocar 2 pontos. Não existe uma regra, tá? Ah, e a cada 5 você faz um ponto duplo, né? Você faz um aumento. Não existe uma regra. Então, vai chegar agora, esse primeiro eu já vou fazer 2 pontos. Já escondendo esse fio. Arrumo com a mão e vou fazendo um ponto para cada um. Eu senti que tá ficando muito espaçado. Ó, por que que eu digo isso, ó? A gente tem fios de espessuras diferentes, então ele vai ficar com esse buraquinho. Então, em alguns momentos, você vai fazendo aumento. Eu não aconselho fazer aumento em todos, senão a peça vai ficar muito grande lá dentro. E ela vai começar a embabadar. Então, é uma coisa que vocês vão sentindo. Ó, aqui eu já vou fazer 2 pontos. E aqui eu vou continuar com um. Não aperta, tá? Pra não repuxar a peça. Vamos fazer 2 aqui no meio da peça, aqui, né? Vamos fazer 2 aqui no meio da peça. Um aumento aqui no meio. Vamos repetir esse aumento daqui, desse lado. Vamos fazer mais um, pra ficar mais simétrico, né? Aqui a gente faz um aumento. E vamos continuar com os pontos baixos. Aqui nessa outra quina, que nem a gente fez aqui, então aqui nessa outra quina, a gente vai fazer um aumento de novo.
De novo, gente, essa é uma decisão realmente aleatória, tá? Isso eu procuro usar um pouco de simetria para não ficar muito bagunçado. Mas não é uma regra, isso não vai impedir do seu forro ficar pronto, muito menos a sua bolsa crescer corretamente. Já tá na hora de fazer de novo o aumento para seguir esse outro lado daqui. E continuamos com um ponto para cada um. Aqui vou fazer um aumento aqui no meio. E vamos seguindo. Então, até chegar ali no finalzinho, falta mais um aumento pra gente fazer, pra ficar simétrico com o outro lado. E aqui, gente, é carreira circular também, tá? Não vai ter fechamento de carreira. Então, já circundei minha peça toda, ela não ficou repuxando. Foram poucos os aumentos que a gente fez, mas tiveram alguns aumentos. E agora a gente vai continuar. Nosso fechamento, o que que é? Continuar a carreira pegando nas duas alcinhas do ponto, tá? Sempre nas duas alcinhas do ponto aqui nesse forro. E vou fazer ponto sobre ponto. De novo, você sentindo a necessidade de fazer um aumento, ó, por exemplo, aqui eu achei que esse buraco daqui ficou bem grande, vou fazer um aumento aqui. Aí, o que eu vou fazer? Lá do outro lado eu vou fazer exatamente a mesma coisa. Então, continuo seguindo um ponto para cada ponto de base, um ponto baixo para cada ponto de base, pegando nas duas alcinhas do ponto. Ó, aqui eu também acho que vai ficar grande. Dou mais um pontinho. Vocês vão perceber que na próxima carreira, a gente não vai sentir necessidade nenhuma de fazer aumento, porque o tamanho aqui, a cabeça dos pontos aqui, elas vão estar de acordo já com a linha, com o tamanho da linha. Aqui que ficou um pouco espaçado, porque teve essa diferença de espessura de linha, tá? Então, só nessa que a gente vai fazer aumento. Que a gente ainda vai fazer aumento, né? Na próxima já não precisa mais, que ela vai estar bem... Os pontos estão bem certinhos, ó. Os pontos estão bem juntinhos um do outro, nessa carreirinha daqui. Então, a gente continua. Eu sei que eu preciso fazer 2 aumentos aqui desse lado, ó. Fiz aqui, vou fazer aqui também, que esse buraquinho tá grande. Então, um aqui... E o outro mais ali pra pontinha, pra gente seguir com esse daqui, ó. É aqui. Então, um ponto pra cada um. Vou fazer um duplo aqui. E aqui eu sigo. Então, como vocês podem perceber, eu não tô contando. Eu tô mais sentindo que outra coisa, tá? Eu tô percebendo onde eu acho que ficou um buraco grande para nessa última carreira, né, fazer alguns aumentos. Aí as próximas é só ponto sobre ponto, sem aumento nenhum. E aí lá no finalzinho que a gente vai começar a fazer diminuições, que vocês vão entender como é que a gente vai fechar esse forro daqui. É um forro muito bonito, ele dá uma estrutura muito bacana para a bolsa. Óbvio que ele vai agregar valor nessa bolsa, né, não tenha dúvida, em função de material e tempo que você vai despender para poder fazer isso daqui, mas fica muito bonito, fica muito chique uma bolsa com forro de crochê. E diferente, né? Porque a maioria ou não tem forro ou com forro de pano, de tecido, que fica muito bonito também, mas o forro de crochê dá um super diferencial para sua peça. Você pode até fazer umas cores diferentes, né, para poder marcar que é sua, né? Fazer um fundo um pouco diferente, fazer o forro em 2 cores. Dá pra gente colocar bolso no forro, eu posso ensinar isso pra vocês em alguma outra aula, é mais demorado, então a gente pode, quem quiser comenta aqui embaixo, que quer também aprender a fazer o forro com bolso embutido, que fica bem bacana também. Bom, então já tô dando aqui a última volta.
Aqui, já chegamos aqui, ó. Bom, então já fizemos 2 carreiras, agora a gente sabe que não tem mais aumento nenhum, é ponto sobre ponto. Então, é isso daqui que a gente tá fazendo, gente. Vocês estão entendendo? A gente vai subir esse forro daqui, vai subir esta peça, até a altura quase chegando na base da sua bolsa, tá? Não chega na base, mas praticamente 1 centímetro da base, você vai continuar fazendo ponto sobre ponto sem mudar nada, nem aumento nem diminuição. Então, o que eu vou fazer? Para esse vídeo não ficar muito longo, porque é uma peça que demora mais, é lógico, eu vou continuar aqui fazendo ponto sobre ponto de novo, sem nenhum aumento nem diminuição, até eu alcançar aproximadamente 1 centímetro da base da minha bolsa. E aí eu volto com vocês, fechado? Pessoal, ainda há tempo. Não esqueçam de colocar o marcador aqui no primeiro pontinho onde vocês começaram o forro. Por quê? Como é carreira circular e não tem fechamento, pode ser que vocês se percam, né? A gente pode se perder, não é muito difícil, não. Depois ter que ficar contando quantas carreiras tem de cada lado para saber se já acabou, se fez simetricamente ou não. Então, coloquem um marcador que vocês sabem que quando chegar na altura que vocês quiserem e vocês estiverem nessa direção do marcador, tem carreiras completas, tá? Então não esqueçam disso, coloquem o marcador no primeiro ponto do forro, que vocês começaram o forro, e sigam circular, não precisa ficar tirando o marcador não, sigam de forma circular, e quando chegar exatamente na direção dele, na altura que vocês quiserem, é porque tá tudo certinho, tá? Então vamos continuar aqui. Pessoal, então já tô acabando aqui a minha última carreira, de novo, tá? Eu não tô fazendo a última carreira porque eu contei, porque eu tô medindo durante a execução da peça, que é o que a gente vai fazer agora. Então, sempre que eu fecho uma carreira, que é o que a gente vai fazer agora, eu dou uma puxadinha no meu fio, para não ter risco de desmanchar, né? Coloco essa peça pra dentro e vejo o quanto ela já alcançou de altura. Quer ver? Ó, vamos fazer isso agora. Eu tô acabando aqui essa carreira aqui, provavelmente seja a última mesmo, né? Pelas medidas que eu vim fazendo durante o processo. Ó, chegando aqui no finalzinho. Nem eu disse, nosso último ponto tem que estar alinhado com esse daqui. Então, nosso último ponto, como a gente teve aumentos, ele não vai... Fica um pouquinho enviesado, né? Então, aqui é o último ponto da minha carreira. Tá. Eu vou esticar meu fio e vou colocar pra dentro. Arrumar com a mão. Ó. Então... Como é que eu acho que tá bom? Ah, mas tá faltando ainda um pedacinho. A gente tem que entender que eu vou continuar fazendo pontos baixos, quer dizer, essa minha peça vai continuar crescendo, como ela tava crescendo, mas eu vou começar a fazer diminuições. Por quê? Ela vai agora fazer essa voltinha que a gente tem aqui embaixo, assim, da bolsa. Então, o meu crochê tá aqui. Se eu sentir aqui com a mão, ó, ele tá exatamente aqui nessa linha. A minha base da bolsa é essa daqui. Então, vou arrumar a minha base, tá o meio dela. E, ó, eu tenho um dedo aqui. O meu crochê tá acabando exatamente aqui, dá pra sentir com a mão. Então, eu tenho ainda um dedo que tá sem crochê. Depois eu tenho essa base, que é a base da bolsa. O que eu vou fazer? Eu vou continuar fazendo mais umas 3 carreiras, provavelmente. E cada carreira eu vou fazer com diminuição aqui nessas extremidades. A gente agora vai colocar um marcador pra gente não errar isso daí. Cada carreira eu vou fazer essa diminuição. Vai chegar uma hora que ela vai encostar aqui no fundo, só que vai estar aberto ainda, aí é o momento da gente fechar. Mas pelo menos eu já fiz essa voltinha para não ficar um risco lá embaixo, sabe? Eu já fiz essa voltinha para dar um acabamento bonito quando a gente abrir a bolsa. Tá? Então vamos colocar isso na prática que é mais fácil? Eu agora vou pegar 2 marcadores, que eu já posso até tirar esse, que chegou na altura que eu desejo. Vou pegar outro marcador. Tá, eu vou acertar minha bolsa exatamente retinha, bem fechadinha, para eu entender qual é o meio dela. Ó, tá bem certinho. Então, o meio da minha bolsa, um pedaço é aqui. Esse ponto daqui. E o outro, ó, a gente agora que fechou direitinho, dá pra ver que falta até um ponto, ó.
o outro ponto é aqui. Bom, eu tendo isso em mãos, eu vou continuar a tecer minha peça fazendo diminuições nesse aqui. Como é que a gente faz diminuição? Eu pego 3 pontos e transformo ele em 1. Então, eu pego o ponto que eu tô, pulo o ponto onde está o marcador, coloco minha agulha no terceiro ponto e fecho em um só. Vamos ver como é que é isso? Ó, eu tô nesse meu ponto daqui. Ao invés, vamos tirar o marcador. Ao invés de eu fazer um ponto aqui, eu tô nesse ponto, eu já passo, eu introduzo nesse ponto, puxo e não fecho. Introduzo nesse, puxo, fico com 3 laçadas e fecho tudo de uma vez só. Aqui eu já fiz uma diminuição. Na verdade, eu peguei 2 pontos e transformei em 1. Meu terceiro ponto era onde estava a minha agulha. Aí eu continuo a fazer pontos baixos. Eu coloco de volta o meu marcador aqui, onde eu fiz essa diminuição. E continuo a tecer ponto baixo sobre ponto baixo, até a gente chegar ali num ponto anterior ao próximo marcador. E aí, gente, a combinação de cores que vocês podem fazer, vocês não precisam só colocar um forro neutro ou da mesma cor da sua bolsa. Faz uma combinação bacana. Eu vou até mostrar pra vocês a linha que eu tava pensando em fazer o forro, mas aí foi escolhida a neutra mesmo. Mas eu tranquilamente faria pra mim... deu um nozinho aqui, peraí. Tranquilamente eu faria pra mim dessa linha que eu vou mostrar pra vocês. E com laranja fica lindo, ó. Eu tinha pensado em fazer o forro dessa cor. Olha que maravilhoso que ia ficar. Ele é um goiaba, assim, ele não é um pink, sabe? Ele é meio um rosa meio goiaba, um rosa antigo. Enfim, eu ia fazer com esse. Mas, enfim, foi escolhido o neutro. Então, vamos fazer aqui esse tom de areia que também é muito bonito. Mas dá pra brincar muito com as cores. Dá pra fazer em 2 tons, ou mais, enfim. Dá pra fazer um forro todo colorido. Se você tiver restos de fio e tiver paciência de juntar... Dá pra fazer um forro todo colorido, com uma bolsa neutra fora, fica super bonito também. Ai, ó, acabei de me dar uma ideia. Quem sabe eu faça uma e traga pra vocês verem também. Ó, então eu já tô me aproximando aqui desse outro marcador, que é o cantinho aqui da bolsa, ó. Então, tiro meu marcador. Introduzo a minha agulha, puxo a linha, não fecho. Introduzo no ponto seguinte, puxo minha linha, fico com 3 e fecho num só. Volto com meu marcador aqui nesse pontinho. E continuo ponto baixo sobre ponto baixo, até o outro marcador. Então, já tô chegando aqui no meu próximo marcador, continuo. Chegou no marcador, tiro ele, introduzo minha agulha, puxo a linha que vem do novelo, não fecho, introduzo no próximo ponto, puxo, fico com 3 argolinhas na minha agulha e fecho todas de uma vez. Volto a colocar o marcador. E continuo a mesma coisa, ponto baixo sobre ponto baixo, até a gente chegar lá no outro marcador. Então, bora! Então, ó, estamos chegando de novo no marcador. Tiro meu marcador, que estava bem em cima da diminuição da carreira anterior. Introduzo a agulha, puxo a linha, não fecho. Introduzo a agulha, puxo a linha, fico com 3 argolas na agulha e fecho todas de uma vez. Venho aqui, coloco meu marcador de novo na cabeça desse ponto que a gente acabou de criar. Continuo.
Então, de novo, cheguei aqui no marcador, introduzo, tiro, não fecho, introduzo, tiro, fecho as 3 argolinhas, transformando ele num ponto só. E assim, eu vou fazendo, aqui eu já fiz 3 diminuições, 1, 2, 3, e aqui eu fiz 2. Então, aqui é o final da minha carreira, aqui quando eu completo as minhas 3 diminuições também. Pra gente ver como é que tá ficando, a gente para, coloca essa pecinha pra dentro da bolsa, vê se chegou no tamanho ideal, pra gente fechar ou não, que vai ser agora a outra etapa. Vamos completar aqui essa carreira de pontos baixos. Lembrando que até agora a gente fez 3 diminuições, eu vou completar a terceira do outro lado agora. Chegamos aqui no marcador. Não fecha, introduz, opa. Introduz, fica com 3 argolas, fecha num só e volta a colocar o marcador. Agora, antes da gente continuar, a gente vai ver o tamanho que ficou, então, esse nosso forro com esse ligeiro fechamento que a gente começou a fazer aqui na peça. Dá pra perceber, ó, que ela tá vindo aqui e chega aqui na fechadinha. Se ela tiver alcançado a altura total, a gente parou aqui. Senão, a gente vai fechar mais um pouquinho. Ó. Dá pra ver? Ó, eu vou fazer mais uma fileira. Porque eu estiquei bem a bolsa, ó, coloquei ela bem retinha. Vocês vão ajeitando com a mão pra não ficar nada acumulado lá no fundo, nem faltando, tá? Então, ó, tá bem retinha. Eu abro e vejo quanto tá faltando aqui. Pra esta minha bolsa que não tem uma base larga, tá? Essa aqui é uma clutch, ela tem uma base bem pequenininha. Ó, mais uma fileirinha cai bem aqui, ó. Só mais uma, pra gente poder fechar. Então, vamos fazer mais uma, da mesma maneira. Então, ó, a gente já fez 3 diminuições de cada lado. Então, agora a gente vai começar a nossa última fileira com diminuição. Então, já fizemos a terceira. Vamos continuar aqui. Estamos chegando aqui na nossa última diminuição para a gente fechar essa carreira. Opa! Como é que ficou? Agora a gente tira o marcador. Vamos colocar a peça pra dentro de novo. Deixar ela bem esticadinha. Ó, agora deu. Vocês conseguem ver? Tá vendo? Ó, a costura agora tá certinha. O que que a gente faz agora? Antes da gente fechar, a gente precisa prestar atenção numa coisa. O que que eu tenho pra aprender aqui?
vou prender um botãozinho imantado como esse daqui, que eu vou costurar aqui por fora. Eu também posso usar esse botão aqui, deixa eu ver se eu tenho aqui, eu acho que eu trouxe. Tenho. Ó, esse botão daqui, que ele precisa de uma... Ele precisa fechar atrás. Então, se eu optar por esse botão daqui, eu não vou poder fechar aqui. Eu tenho que abrir, eu tenho que levantar a minha peça, marcar aqui onde eu vou colocar o botão. Então, vamos supor que eu coloque aqui no meio, né? Vamos arrumar a peça de novo. Ó, que eu coloque aqui no meio. Eu preciso dessa parte aberta pra fechar aqui. Então, antes de você fechar o forro, que a gente vai fechar junto agora, veja se vocês não precisam colocar nada. Eu não vou colocar isso, eu vou colocar o de costura, mas também vai me facilitar bastante eu colocar o de costura com isso aqui aberto, que eu tenho mais apoio. E eu não preciso ficar costurando só nessas camadas aqui de cima. Eu posso passar a agulha lá pra baixo, voltar, porque eu tô com isso daqui aberto, tá? Então, vamos colocar o fecho antes da gente fechar a bolsa. Ó, como é que facilita eu prender. Então, vamos contar aqui pra ver se a gente... Então, eu tenho aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Vamos colocar aqui no meio. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Então, já posso trazer um pra cá. Pronto. Certinho. Já fechou. Então, olha como é que ela fica super estruturada. Então, ó, já fechamos. Agora, vamos dar o acabamento aqui dentro, né? Queimar as... Bom, então, fizemos as carreiras iguais. Esse ligeiro fechamento aqui, ó, pra não ficar uma ponta aqui embaixo, vocês vão perceber agora por quê. Acabamos de colocar o botãozinho imantado, que é melhor colocar enquanto a peça tá aberta. Ah, tem que colocar a etiqueta. Coloque enquanto a peça tá aberta também, que é mais fácil, tá? Agora, nós vamos pegar o pontinho que nós paramos. Pra poder fechar, a gente vai fazer o quê? Pontos baixíssimos aqui. De que maneira? Então, eu vou pegar a primeira alcinha de uma laçada e a primeira da outra. Vou pegar o fio que vem do novelo, vou fechar no baixíssimo. E assim, gente, eu vou fazendo até lá no final. Se você quiser ir trocando de lado para formar um X aqui, então, se eu peguei aqui, ó, vamos começar aqui de novo. Se eu peguei por aqui, se eu comecei por esse lado daqui, peguei as duas e puxei, agora eu posso começar por este lado, pegar a linha e puxar. Aí eu posso voltar para esse lado, puxar. Vir para esse lado e puxar. Então, eu posso ir fazendo isto daqui também. Ou, você também pode cortar esse fio grande, que na verdade é o que eu prefiro para não ficar com uma cicatriz muito grande. Eu corto esse fio daqui num tamanho razoável, né? Para não ter risco de não dar. Pego a minha linha de tapeceiro. Queimar a pontinha. Então, eu vou fazer a mesma coisa. Vou pegar aqui nesta alcinha e vou passar o meu fio. Ajustar.
cruzo, então a minha linha tá sendo aqui do lado direito, eu venho pro lado esquerdo. Então, eu venho pra cá, pego as duas alcinhas, cruzo. E assim eu vou fazendo por toda a peça. Eu acho que fica um acabamento mais fino do que fazer pontos baixíssimos aqui nesse caso, tá? Então, é só a gente fazer esse movimento de cruzar. Que tá tudo certo. E tô chegando já aqui no final, fazendo essa costurinha. Uma em cada alcinha. E acabei. Como é que eu faço aqui? Eu vou fazer acabamento como se a gente estivesse finalizando uma bolsa mesmo, passando por entre os fios. Pra depois a gente cortar e queimar a pontinha. Corta a pontinha e queimo pra isso aqui colar na minha peça e não ter risco de soltar. E agora, forro pronto. Olha que linda que fica a peça, super estruturada. Ó. Perfeitinho o acabamento dela, ó. Vocês conseguem ver daí? Também pode colocar zíper para quem quiser. Pode colocar uma alça de mão que fica muito chique. Pode colocar uma alça transversal para usar como uma bolsinha também, fica muito bonita, uma alcinha de metal bem fininha, assim, bem delicada. E é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado. A propósito, vocês estão gostando dos vídeos? Eu voltei a postar com mais frequência agora no YouTube. Tenho recebido bastante feedback, tem sido bem legal, as pessoas curtindo, comentando, tirando dúvidas, tem sido bem legal. Então, não se esqueçam, se você não for inscrito aqui no canal, se inscreve no canal, faça comentários no vídeo, deem um joinha, tudo isso ajuda o YouTube a entender que esse vídeo é relevante, que é um conteúdo legal e ele distribui para mais pessoas e ajuda a fazer o canal crescer. E lá no Instagram também, lá meu arroba, vou deixar aqui o le.mon.crochê, me segue lá no Instagram também, eu faço postagem lá constantemente, inclusive eu informo quando eu vou colocar aula aqui no YouTube, do que eu vou fazer, se o vídeo já subiu, se o vídeo não subiu, enfim, lá é um meio de comunicação mais rápido, tá bom? Então é isso, mais uma vez obrigada, espero que vocês tenham gostado, continuem aqui me seguindo e eu conto com vocês. Um beijo grande.